Olá, amigos do G1, vamos lá para mais uma coluna de empreendedorismo aqui no nosso portal. Hoje nós vamos falar de física quântica, só que de um modo voltado para que o empreendedor possa entender como que funciona esse processo. Física quântica nada mais é do que um conjunto de átomos e moléculas que formam um campo de energia. Mas falando de uma forma muito mais simples, é mais ou menos aquela situação. Você, empresário, que consegue compreender muito bem no seu dia a dia. É a lei de Murphy versus o universo conspira a favor. O que é a lei de Murphy? Ela diz o seguinte: o que tiver que dar errado, vai dar errado. Talvez sejam os imprevistos no seu dia a dia. Aquele cliente estressado ou aquele grande cliente que você perdeu são as derrotas e os obstáculos que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia e que de repente não estava no seu radar e nem no seu planejamento. E quando a gente vai para o lado positivo, é o famoso universo conspira a seu favor. Também é aquela situação que não estava no seu planejamento estratégico, no seu plano de ação e do nada apareceu um grande cliente. Do nada apareceu um grande investidor para o seu negócio. E esse do nada tem a ver com a parte positiva. E da onde é que vem as situações que muitas vezes são positivas e negativas no nosso dia a dia? Vem de nós mesmos. Então, tentando transformar e algo que você possa compreender com relação à física quântica, nada mais é do que o que você joga de energia no mundo, até porque nós vivemos num campo de energia e nós somos formados de energias também, positivas ou negativas, é mais ou menos o que você manda para o universo devolve para você. E aí, aonde tudo começa? Aqui na mente, nos pensamentos. Então, quando a gente diz que nós temos pensamentos positivos, provavelmente nós emanamos uma energia para sentimentos positivos. Quais são os sentimentos positivos? São aquelas situações que você acredita, que você tem coragem, e você tendo coragem e principalmente fé, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, de que tudo vai dar certo, você parte para as ações, que é comportamental. E aí você começa a colocar em prática e executar todo aquele plano que de repente começou aonde? De uma maneira positiva no seu pensamento. E aí você tem pensamento, sentimentos, ação e aí vem os resultados. Então os resultados positivos, por incrível que pareça, ela não demanda apenas das ações, porque as ações são complementos e consequências do quanto você acredita. E o acreditar está no pensamento. Vamos para o lado inverso agora. Se o seu pensamento é negativo, você provavelmente tem sentimentos também de medo, de revolta e de situações que você não enxerga que vai dar certo. E aí você tendo sentimentos de medo, provavelmente você paralisa. E aí as ações não acontecem porque você não acredita. Nossa, isso aí não vai dar certo, nunca deu certo, eu já tentei. E aí vem sentimentos de medo e de revolta e de lembranças do passado, de fracassos, e aí você não age. E não agindo, você não tem resultados. Então não funciona somente com a vibe de pessoas positivas. É necessário você unir o positivismo com as execuções. E aí aquela pergunta que eu faço para você. Quantos por cento da sua mente, do seu pensamento, ela é positiva ou ela é negativa? Eu já fiz a minha reflexão. Lá no passado, no Oshiro da velha economia, eu tinha um pensamento de escassez. Então era mais ou menos 70% de pensamentos negativos e 30% de pensamentos positivos. E aí era uma luta constante da minha pessoa comigo mesmo. Hoje na nova economia, onde o sentimento é de abundância, onde tem para todos, não tem competitividade, você não precisa derrotar o outro, você não precisa ganhar do outro. Na verdade, o maior concorrente provavelmente é você mesmo. Hoje, fazendo uma análise, eu acho que eu estou no 50-50. 50% positivo e 50% negativo. Mas, em compensação, eu tenho visto muita gente que tem pensamentos quase de 90% positivo, mas não vira. Por quê?
porque ele não consegue colocar em ação também, que aí entra a parte comportamental. Então, para você perceber, tudo começa no nosso pensamento. E falando em pensamento, nada mais é do que uma palavrinha com duas letras, que é fé. Você já deve ter ouvido falar que a fé move montanhas. Então, se a gente tiver, de uma forma rápida, que explicar o que é física quântica, é a quantidade de fé que você tem e acredita nos seus pensamentos e parte para as ações. Eu sou o Carlos Oshiro, colunista de empreendedorismo da Nova Economia aqui no G1 e a gente volta com mais novidades na próxima coluna. Até mais!